Vamos dar início então ao segundo episódio do Viva por Inteiro, né? Hoje o tema vai ser sobre legado. Uau! Qual é o seu legado? Qual é o seu legado? Nosso segundo episódio promete ser ainda mais profundo, né, Léo? Quando a gente falar em si só de viver por inteiro, já é um desafio. Aí a gente falou que é possível viver por inteiro de uma forma muito mais leve. E agora a gente falar de legado, a gente tá falando em continuidade. Que vai para a parte da execução. E não é nem só, porque lembro que teve uma música no segundo encontro do projeto, que acho que você participa, que é o Prosperidade Consciente, que foi o epitáfio, né? Que se diz, né? Sim. Que é o que fica escrito ali nos túmulos. E já parou para pensar como você quer ser lembrado? Não é uma pergunta que te faz... você que é o entrevistador e eu te deixo de calça curta, como é que você quer ser lembrado pela Isabela, a sua menina, de aproximadamente 2 meses? Exato. Vem tudo que eu venho trabalhando, né? Como ter sucesso ajudando as pessoas. Como um propósito de vida de ajudar as pessoas. Assim como o pai dela também foi ajudado um dia por pessoas que também estavam a serviço disso. De ter estendido a mão. Não mais no papel de salvador, mas sim no papel de ajudar mesmo. Quando a pessoa pede ajuda, né? Sim. E ela lembrar disso de uma forma que... Ela usar desse recurso. Porra, meu pai conseguiu alcançar várias pessoas. Meu pai conseguiu deixar algo que hoje é uma ferramenta, né? Exato. Isso é muito... E viver mais leve, como a gente estava falando. Acho que hoje... Aí isso é uma clareza que eu também tomei, sabe, Léo? Quando a gente pensa em legado, nesse sentido, no último Reels que eu postei no Instagram, pela primeira vez, os meus sobrinhos comentaram. Sobre o seu pai, né? Sobre o meu pai. Que lindo. E esse é meu legado. Eu, naquele momento, eu tive foi uma sensação de leveza, onde hoje tantas coisas na internet é muito mais interessante para crianças e pré-adolescentes como elas são, e elas assistiram. E eu me lembro de quando eu contratei a empresa de marketing que atua junto comigo até hoje. Falei assim, as referências para os meus sobrinhos são tantas pessoas distantes. Eu falei, será que algum dia algo que eu falar ou fizer vai ser importante para eles? E aquilo tocou profundamente em mim quando elas me trouxeram isso. Na mesma semana eu e você decidimos dar o start no nosso projeto, com muita coragem, indo, como o Décio sempre diz, num desconhecido, dentro de um desconhecido, a gente não sabe nada disso daqui. Vontade sempre tivemos. Sempre um sonho que é muito mais seu, mas que brotou em mim e falou, não, estou pronto. Então, quanto aquelas 2 mensagens das minhas 2 sobrinhas, Ana Clara e Ana Luísa, me motivaram a falar para elas que sim, é possível viver de forma mais leve e ter uma vida mais inteira, viva por inteiro. Você tocou no ponto de... Você falou tão distante, né? Isso, de uma certa forma, impulsiona elas também a ir para o mundo. Buscar referências, né, Léo? Hoje, acho que hoje, talvez pela primeira vez, eu estou mais certo que isso hoje eu consigo. Não ser um diferente ou um excluído da minha família, mas ser um da família que deu certo. E que a gente pode ser boas referências de dar certo. De ser boas referências de boas escolhas, mesmo elas não sabendo que muitas das vezes eu não fiz boas escolhas. Mas, como a gente falou no primeiro episódio, nos levou a um fracasso, que levou a gente numa reflexão, que levou a gente numa busca por ajuda, num ressignificar, e que nos potencializou hoje estar aqui, falando de legado. Então, eu acho que isso faz muito sentido para mim. O dar certo não é um significado que é melhor ou pior, um julgamento de outros nossos antes. Não, ou até quem está dos nossos familiares, do nosso clã ainda, vamos dizer assim. Nossa, isso hoje, você falando sobre isso me traz algo muito...
difícil de digerir quando você escuta pela primeira vez, que é o tal da consciência pesada, da culpa. A culpa? Como a gente fazer diferente dar certo gera uma sensação de culpa. E quantas vezes por essa culpa a gente deixa de dar sequência no nosso legado? Você vai deixar e você recebeu, não recebeu? Sim. Lembra do 4% no bastão? Sim. De alguma maneira você recebeu esse bastão. Você não sabe o que custou por 100 primeiros metros. Então vamos pensar em avô e avó? Você não sabe o que custou para eles. Mas o bastão chegou para o segundo, que são os pais e as mães. Os nossos pais. E eles pegaram e correram 100 metros. E você não viveu a vida deles, você não sabe nada do que foi. E aí se você já parou para pensar em pegar esse bastão e ficar, ai, esse bastão tá sujo. Esse bastão não é tão bonito igual ao do vizinho. Porque quando a gente não tem consciência, é isso que a gente faz. Mas aí você pega esse bastão. E se a gente parar para pensar, a gente nem sabe. Vai vir até com sangue. Porque lá atrás a gente não sabe o quanto custou para eles, para a vida chegar até nós. E esse bastão é a vida. Então, depois de alguns 200 metros de gerações anteriores, você que vai correr o terceiro 100 metros, pegou o bastão. E às vezes a força que aquela mãe e aquele pai têm é só para te entregar o bastão. E aí, o que você vai fazer com esse bastão? Ficar querendo voltar lá nos 100 primeiros metros, aonde custou muito, fome, dores, dificuldades. Os segundos 100 metros que, mais ainda, porque tinha muitos filhos, para poder se manter um clã vivo, aí eles faziam muitos filhos. E aí chega em você, cheio de recursos. E você resolve ficar parado. E aí você não corre os 100. Aí eu tenho uma notícia para vocês, pais. Quem vai correr o seu 100 é seu filho. E aí aquilo que você não fez com a tua vida, em homenagem a você, talvez ele não faça. Lealdade. É a única forma dele pertencer. Pertencimento. Então, às vezes, a gente fica olhando para aquilo lá atrás. E hoje, agora, eu te dei um exemplo vivo de um exercício e de uma Olimpíada, que a gente já falou hoje. E a gente fica com esse bastão na mão. E aí chega a nova geração que correria os últimos 100 para a medalha de ouro. Mas ela parou junto com nós. Em que a gente está fazendo? Espiando os 100 primeiros metros, os segundos, os 200 primeiros metros. E não fazendo aquilo que a gente veio de fazer. Então hoje eu percebo que hoje nós, eu, você e as pessoas que têm buscado, têm essa ferramenta. A oportunidade de ser protagonista nos seus 100 metros de vida. Meus professores sabem da atual condição minha de não ser um pai de família. Uhum. E no último módulo de uma das formações que eu fiz na escola, eu estava com uma questão, Léo, que o dinheiro não parava, não ficava. E aí o professor Décio me fez essa pergunta. Fecha o olho, Rafael. E ele nem sabia que eu estava ganhando multa, né? Você anda ganhando muitas multas, né? Tá perdendo dinheiro de tudo quanto é maneira, né? Falei assim, meu Deus, ele foi na espinha. Falei, sim, professor. Então agora fecha o olho. E me fala, quando eu falar de você, o que você vai deixar de legado? O que vem para você? E eu me lembro que na época eu tinha começado o projeto na empresa. E na hora não veio os alunos, veio os professores. Então hoje quando eu vejo professores como você, como outros que eu poderia falar aqui, prosperando, cada um no seu processo, no seu tempo, na sua busca, isso é o meu legado. E principalmente assim, se hoje tem mais professores que têm essa busca e mais pessoas que nos buscam, que nos conectam com a gente, é porque tem sentido isso que eu tenho vivido e entregado. Me traz muita segurança, porque eu sou muito congruente. Eu vivo e atuo dessa maneira.
Exato. E as coisas vão ficando mais leve, assim, nesse sentido. Não que nesse processo algumas vezes eu não tive dúvida disso. Claro que eu tive. Mas hoje poder entregar, Léo, o bastão para outros profissionais da área da saúde como um todo, como você viu no treinamento, que a pessoa pode sim olhar para o corpo físico, mental, espiritual e emocional, ser uma pessoa viva por inteiro. Isso é hoje o meu legado. Então, eu me sinto muito potente para poder fazer isso. Porque eu fiz mergulhos sozinho e encontrei nesse mergulho muitas pedras preciosas que hoje eu vejo que são recursos para as pessoas que estão precisando. E se você fazer uma reflexão, a gente percebeu o quanto... Acabou uma Olimpíada agora. Estamos falando de esporte. Acabou uma Olimpíada agora. O quanto tomou ênfase a saúde mental dos atletas. E os atletas, a gente como educadores físicos sabemos, eles são os líderes da pirâmide, quando você fala em performance física. Então, se um cara que é líder da pirâmide está dizendo que está ganhando muitas medalhas, porque ele não só treinou maçantemente o físico dele, mas como ele se desenvolveu mentalmente e emocionalmente, opa, Léo, eu acho que nós estamos no caminho certo. No caminho certo. Eu percebi muito isso também, né, nessas Olimpíadas, prestei muita atenção nisso. E a gente compara, né, outras Olimpíadas, até outros campeonatos mundiais, vamos dizer assim. A gente vê que quem perdia ou quem chegava na final, estava lá no último lance, porque não tinha faltava isso, tinha capacidade, tinha condição física, treinou, que tinha que treinar o suficiente, mas faltava um pouco, vamos dizer assim, uma gana de vencer mesmo. Lembra, né? Tipo, é tudo mais um processo que é muito individual, né? Vai depender de cada coisa, do momento que cada aconteceu e tudo mais. Eu acho que se a gente conseguir, Léo, ficar para dentro daquilo que eu e você hoje estamos entregando, aquilo que eu e você estamos entregando, que é essa vida vivida por inteiro, gente, um atleta que hoje são medalhistas olímpicos, que dentro da nossa realidade é o topo da pirâmide, está dizendo que é importante olhar para todas as atmosferas da vida para poder cumprir as suas obrigações, que são extremamente desafiantes. Imagina nós, meros mortais. Como que a gente vai conseguir estar aqui hoje fazendo isso que tem que ser feito se a gente não tiver nessa neutralidade, nessa plenitude, nesse equilíbrio? Exato. Eu até quero falar com o pessoal que vai assistir, está assistindo isso com a gente. O viver por inteiro é exatamente isso que a gente busca. O julgamento de lado. Você falou de dar um lugar, né? Hoje eu sei como é que faz isso, mas eu queria que você deixasse um pouco mais claro até para o nosso público poder ver. E também fazer esse exercício de dar um lugar. Ótimo. Exatamente, tipo, você falou, tem um evento, tem isso, tem aquilo, mas o que é o dar um lugar? Vamos dar um exemplo claro, que talvez te ajude. E ajude as pessoas que vão usufruir desse segundo episódio. Imagina um segundo casamento, onde uma mulher conhece um novo cara, só que ela tem 2 filhos com outro homem. E esse homem novo chega e não aceita esses filhos. Essa mulher, você acha que ela pode ficar? Não, porque ele não aceitou ela por inteira. Porque ele não conseguiu dar um lugar para a história dela. Alguma coisa vai acontecer que geralmente isso talvez não seja possível de ser continuado. Deixando de uma forma mais clara. Aí, outro exemplo, esse homem aceita essas crianças que veio junto, mas não aceita que ele não seja o pai. Você acha que é possível dar certo? Não. Você acha que esse homem vai suportar ir para casa? Não. Ele vai se sacrificar? Sim. Para ser melhor do que o pai daquelas crianças. Mas a alma daquelas crianças não permite que elas tenham outro pai. Então, qual que é a forma saudável de tomar uma situação dessa? Aceitar a mulher com os 2 filhos? Aceitar a mulher com 2 filhos
que tem um pai e que você está a serviço desse pai, em cuidar desses filhos. Mas que você nunca vai ser os pais Tomar o lugar desse pai. Assim você não entra no lugar que não te pertence. E dá um lugar para alguém que foi muito importante, porque só porque ele não é mais o marido daquela mulher que é mãe de 2 filhos, você tem a chance de ter uma família. Esse sentido de, para que eu vou fazer isso? Exato. Então, para a pessoa identificar, né? Imagina talvez ela vai entrar numa confusão e talvez isso seja necessário para ela ter mudanças na postura dela. Para ela sair do automático, ela vai ter que entrar nesse, opa, o que eu estou fazendo aqui? Qual que é o motivo de estar fazendo isso? Esse é um ponto para ela refletir. Para ela, então, hoje para você que hoje não se vê motivado fazendo isso que você faz. Tá, o que eu vou fazer diferente? O que eu posso fazer com isso que eu estou fazendo? Olha o ato de coragem que é ter que fazer alguma mudança. Então, depois de uma reflexão dessa, de encontrar propósito, de deixar essas palavras bonitas que têm surgido aí, você vai ter que fazer uma reflexão muito profunda. Isso tem sentido para mim? E se você se depara e com aquilo não tem sentido para ti? O que fazer? É a única chance que a pessoa tem de mudança. E se no meio desse processo eu ou o Léo tá ali de gaiato quer salvar essa pessoa e interrompe esse processo dela, ela muda? Quem arca com as consequências aí? Salvador. É uma postura que eu sempre percebo. Quantas vezes no consultório chega uma vítima? E o quanto a vítima é perigosa? O quanto ela precisa de aliado? Quanto de aliado ela não precisa para... E eu já pensou se eu, como ajudante, ser mais um aliado dela, por exemplo, contra a queixa dela com a mãe dela, ou com o marido dela, ou com os filhos dela, a gente vai conseguir olhar para uma solução? Não. Mas se a gente ficar numa neutralidade, a gente consegue olhar de uma maneira ampla. Respeitar essa postura que ela tem, e se ela tem uma mudança de postura, a gente olhar para uma solução. Então, Léo, quando surge, principalmente no seu dia a dia, pessoas, ou até você mesmo, no sentido assim, fiz uma reflexão, isso não faz mais sentido, dói, claro que dói, mas te exige uma mudança, quem sabe é uma mudança de administração de tempo, postura. Então, é tipo assim... Essa é a importância de você viver por inteiro. Essa é a grande chave. Você imagina você entregar um legado com o bastão lindo e com a medalha de ouro para Isabela. Vai ficar muito mais leve. E muito mais feliz, porque deu certo. Mas você só conseguiu talvez a medalha de ouro porque um dia alguém conseguiu a prata. E alguém um dia conseguiu a bronze. E talvez alguém um dia não conseguiu nenhuma. Mas chegou até você para poder ser o vencedor e o protagonista. Muito bom. Acho que a gente deixa por aqui, né? Hoje a gente encerra mais um com essa pergunta: qual é o seu legado? Qual é o legado que você tem deixado?